Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Unidas Cast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, o resultado que muitos esperam, mas que quase ninguém enxerga, que é o processo. O tema de hoje é Redação 900 mais, o que ninguém vê por trás de um grande resultado. E para isso, eu trouxe convidados super especiais, jovens inspiradores, que é o Renan Oliveira, que tirou 900 pontos, a Júlia, do IFAC Rio Branco, que também conquistou seus 960 pontos na redação, e a Júlia Melo, que também é do IFAC Cruzeiro do Sul, 940 pontos. Eles são destaques aqui no nosso estado, são jovens que têm uma inspiração e traz muita inspiração para outros jovens. Eu quero dizer que sejam bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os assuntos que estão aí nos bastidores, que é o dia a dia de vocês, a correria, né? Como é alcançar esse resultado, a dedicação, o real processo para chegar em um resultado desse de excelência. Sejam bem-vindos. E aí eu já quero começar perguntando para vocês, né? Como é chegar, né, nessa pontuação. Como foi para vocês conquistar? Foi muito suor, é muita dedicação? Como é? Pode começar, Júlia? Qual das duas, né? Fiquem à vontade, não briguem. Pode começar. Posso começar? Pode. Boa noite. Então, alcançar 960 pontos para mim foi uma superação mesmo. Foi um momento assim que eu percebi que eu consegui superar as minhas dificuldades, as lacunas que estavam me atrapalhando a chegar nessa nota. E é muito interessante porque quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio, eu achava que eu sabia fazer uma boa redação, eu achava que tinha um projeto de texto bom. E com a minha primeira redação, tendo a minha professora Edilene Ferreira, queria mandar até um abraço para ela, como corretora, eu percebi que eu não sabia escrever uma redação. E foi um momento assim muito importante, sabe? Se decepcionar com o seu resultado para que você consiga crescer. Então, foi um período que eu tive que abdicar de muitas coisas, tanto para os estudos das outras áreas quanto para a redação. E um momento de felicidade também, quando eu olhei a minha nota e eu percebi que eu consegui chegar onde eu tanto almejava. Nossa, interessante. E você, Renan? Qual foi o caminho que você fez para alcançar essa nota? Eu vou utilizar um pouco das palavras da Júlia, que é o seguinte: a gente se decepcionar com a nossa primeira nota é importante, porque a gente, enquanto estudante, tem que aprender, né, a utilizar as coisas que muitas vezes entristecem a gente, para que a gente consiga superar elas, né? E foi o que eu fiz. A minha primeira redação foi em 2024. No ano de 2024 eu estava no segundo ano do ensino médio. E eu lembro que eu não tirei nem 600 pontos. Entendeu? Eu fui com a cara e com a coragem, não tinha estudado, quer dizer, não tinha me preparado. Foi treineiro? Foi treineiro, né? Foi treineiro. E eu sou melhor na área de exatas. Então, assim, essa nota, né, para redação me deixou lá embaixo. Aí eu percebi, cara, se eu não consigo tirar uma nota pelo menos razoável na redação, que é a língua portuguesa, da língua portuguesa, que é a língua que eu falo, o que é que eu vou fazer da vida, né? Então, não. A gente vai ter que melhorar isso aqui. Aí eu me peguei para poder estudar. Eu comecei a me dedicar de fato logo no início do meu terceiro ano, que no caso foi em 2025. E assim, estudei bastante, né? E uma coisa que eu também tive que me atentar foi que esse ano a forma que os corretores corrigiam a redação, eles mudou, né? Simplesmente mudou. Então, assim, eu tive que me atentar a esse detalhe, né? E assim, tentar pelo menos planejar o que seria ali um modelo pronto, né? Um modelo padrão para que eu pudesse seguir, né? Modelo pronto não existe, mas um modelo padrão para que eu pudesse seguir. Então, assim, comecei a treinar em cima deles sobre os mais variados temas, né? Inclusive, eu também queria mandar um abraço para a professora Dani, que ela foi professora lá do campus Cruzeiro do Sul,
E ela acertou o tema. Né? Inclusive, Nossa. é uma coisa que eu acho bastante interessante da forma que ela trabalha. Então, assim, a gente trabalhou sobre a perspectiva dos idosos, né? Que foi ali algo em torno do tema da redação. E, assim, a gente não tão somente estudou, por exemplo, repertórios que a gente poderia usar. Não. Ela fez todo um projeto, entendeu? Que a gente falou com os idosos, a gente conheceu a história de outros idosos que não eram do nosso convívio. E isso é interessante. Interessantíssimo. Porque traz a realidade do outro para a nossa realidade, entendeu? E a realidade do outro é a realidade do povo brasileiro, né? Que é o que solicita-se da gente, né, na hora de fazer a redação. Então, assim, os professores ajudam bastante, né? Eles fazem um trabalho assim incrível, excepcional, sem igual. Só que a gente, enquanto estudante, tem que saber aproveitar. Tem que saber aproveitar muito, 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 muito. Porque assim, eu não sou bom em português, entendeu? Eu sou bom em exatas, né? Mas assim, com dedicação e esforço, a gente consegue uma nota dessa, né? Que 900 pontos, que já é uma nota ali muito boa. Exatamente. Muito obrigada. E você, Júlia? Conta pra gente como foi essa rotina, como é que era a tua rotina de estudos para chegar nesses pontos. 940, né? Isso. O meu objetivo assim, de começar a estudar para o Enem de verdade começou durante o período de greve que a gente teve no IFAC no segundo ano, né? Eu achei que seria um período breve, né? A gente ia voltar rapidinho, mas acabou que foram passando as semanas e não estava chegando. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa do meu tempo, né? E aproveitou para estudar. Aproveitei para estudar porque era Olha, algo que inspiração. Estudar para o Enem porque era algo que eu sabia que eu precisava, né? Tava chegando ali na porta, terceiro ano, fazer de verdade o Enem. E eu entendi que naquele momento era melhor eu começar a conhecer como ele funcionava, a prova, né? Os diferentes meios que a gente tem para entrar na universidade hoje. Então, foi ali naquele período que eu comecei a estudar. Não foi, assim, um período extraordinário, né? Eu tive muitos pontos baixos, inclusive eu comecei a sentir aquele receio, aquele medo, né? De talvez não conseguir, porque a gente se sente meio perdido, né? E aí eu procurei bastante aulas no YouTube, também assinei um cursinho na época para me auxiliar nos estudos, né? Porque estudar sozinho é difícil, né? É difícil. Então, foi muito bom também contar com professores capacitados no IFAC e tudo mais. Só que esse desejo de estudar sempre tem que partir do nosso individual, né? Eles ensinam, eles fazem o melhor para passar esse conhecimento para a gente, mas a gente tem que... Não dá para se acostumar, se acomodar, né? A gente tem que buscar fazer algo a mais. E aí foi por isso que eu comecei a estudar. E aí eu estudava diversas áreas, mas o meu foco na redação, em estudar individualmente para redação, no começo foi bem difícil. E aí eu contei muito com a base da minha professora de português, a Marina. Professora Marina, quando fala de redação, eu lembro das aulas dela no segundo ano, que ajudou muito ele a construir essa base, entendeu? Ela ensinou a estrutura da redação para a gente, porque depois que a gente entende que a redação tem uma estrutura, tudo fica mais fácil. A gente vai precisar de repertório, mas isso é coisa que a gente vai construindo ao longo da vida, com bons livros, bons autores, filmes, e tentar manter ali o conhecimento atualizado do que está acontecendo no mundo, porque o tema da redação sempre vai ser um problema atual da sociedade. Então, é importante a gente estar ligado e sempre buscar desenvolver o pensamento crítico, porque ajuda bastante a dar seguimento para a nossa redação. Sim. Né? Então, esse foi o meu começo, né? Comecei mesmo sem saber como, mas eu comecei mesmo assim. E foi evoluindo, indo, né? Foi né? evoluindo. Porque é a sua primeira redação ou tinha feito o treineiro também? Eu fiz como treineiro no segundo ano e eu acho indispensável as pessoas fazerem o Enem como treineiro, porque a gente percebe que o Enem não é só sobre conteúdo, é muito uma estratégia de prova, né? Organizar o tempo e tudo mais. Então, foi muito bom ter feito o Enem como treineira. Se eu pudesse voltar, eu faria até no primeiro ano, mas só fiz a partir do segundo. E os resultados ali no segundo ano, eles servem como lição, né, pra gente, o que a gente tem que melhorar. E, como vocês falaram, né? Sabe um ponto que eu estou percebendo igual em vocês, em comum? É a persistência diante resultados, muitas vezes, não esperados, né? Que é um resultado ali... Exatamente.
que foi negativo, que não foi negativo, mas vocês utilizaram isso a favor de vocês. Tipo, tirei 600 no treineiro, preciso melhorar, preciso evoluir. Então, é um ponto muito comum. Vocês acham isso essencial? Sim. Eu, particularmente, acho que é uma vivência que todo estudante tem que ter. Se decepcionar realmente com o seu resultado. Eu acho que a questão de você entender que você também está ali num preparo, que você não está pronto ainda, é muito importante também. Porque, às vezes, o ego, ele impede que nós consigamos evoluir. E continuar, né? E continuar, exatamente. Então, para mim, é uma coisa necessária, assim, para alçar, crescer. É um ponto, assim, de resiliência, né? Porque você vê um resultado, a maioria das pessoas recebe aquele resultado e, nossa, eu não tenho capacidade. Né? Pois é, eu conheço uma senhora, que ela é advogada, a doutora Elivalda. Ela fala muito isso. Ela fica indignado com o seu erro. Entendeu? E é uma coisa verdadeira, porque quando você identifica onde é que você falha, você consegue corrigir aquilo. Então, assim, a autocorreção é extremamente importante, porque a prova é a gente mesmo que faz. Não tem ninguém ali na sua mão, lhe guiando, não, isso aqui não pode fazer. Então, assim, eu acho que o processo de se conhecer, saber onde você falha, sabe, os lugares onde você pode melhorar, pontos que você pode corrigir, é um processo extremamente importante, porque se você não tem essa ciência de onde você está errando, você não sabe como seguir. Você pensa que você está certo toda a vida. E isso é uma coisa que, para a gente, enquanto estudante, é totalmente prejudicial, sabe? Influencia muito na nota da gente, né, de maneira negativa, porque, imagina, eu não estou errando em nada, né, não estou errando em nada, e você vai ver a nota, você se decepciona e fica por isso mesmo, né, realmente, você tem que se indignar com o seu erro, né, e estudar, é isso, estudar é isso, a nossa geração é a geração da educação, a gente tem que estudar. Exatamente. Né? Me conta, né, a rotina de vocês, Júlia, me conta. Como era? Era muito intensa ou também você tirava um tempo para lazer, equilibrava entre a rotina intensa e o lazer, ou foi muita dedicação? Os 3 anos do ENFAC foram sempre muito puxados, né? A gente tem uma rotina muito intensa de estudos, muitas disciplinas, trabalhos, assim, em cima de trabalho, contraturno também. Então, tudo acabava somando, né, e deixando a gente muito sobrecarregado. E era preciso tirar uma disposição para estudar além do que se via na escola, né? Porque, por mais que sejam bons conteúdos, bons professores, nunca é o suficiente o tempo que a gente passa na escola, porque tem as distrações e a gente sempre tem que buscar algo mais, né, algo além. Então, era difícil chegar em casa e estudar além do que eu via na escola. Mas eu sabia que era necessário, né? Então, a gente tem que... Quando a gente tem um objetivo muito claro, a gente precisa abrir mão, como ela falou, abrir mão de certas coisas, né? Claro que era mais fácil chegar em casa, deitar e dormir a tarde toda. Mas não é bem assim, né? Que funcionava. Então, eu priorizava também sair, passear na casa dos familiares, principalmente, porque é muito importante, no meio de todo esse processo, cuidar da nossa saúde mental. Porque se a gente está com o emocional abalado, vai acabar refletindo nas diversas áreas da nossa vida, né? Então, apesar das responsabilidades, é importante encontrar o ponto de equilíbrio para não acabar prejudicando, sobrecarregando. Né? Exatamente. Então, é importante também olhar esse ponto de equilíbrio para poder também, né, trazer aí um refrigério, né? Aí volta... essa foi uma das minhas estratégias, sabe? No último dia, tinha uns amigos meus que estavam enlouquecendo de estudar. Digo, não, cara, relaxa, descansa, dorme bem, porque a prova já é amanhã. Principalmente para redação, que a galera fica rabiscando, escrevendo e pegando modelo pronto e pegando repertório. De não, relaxa, dorme, descansa, tem uma boa noite de sono. Leva bastante comida, né, para não passar fome, entendeu? Então, assim, uma dica que eu vou dar realmente para quem vai fazer o Enem agora esse ano para valer e tudo mais, realmente descansar. É um processo importante, conhecer os limites do nosso corpo é importante e descansar a mente é totalmente importante, né? Exatamente.
Júlia, me fala. Nós estamos com duas Júlias, aí a gente tem, né? A Se Júlia perde, né? Mello e a Júlia Karen. Júlia Karen, me fala, como é que era a preparação? Como é que era a tua organização com o tempo para os teus estudos? Tu tinha um cronograma, tu tinha uma ordem, como era? E também para fazer a tua redação de treino, né? Quando tu tinha esses treinos. Então, a minha organização, eu penso que ela tem duas etapas. Quando eu estava no ensino médio e quando eu terminei o ensino médio. Porque eu estudava numa escola que o ensino era integral, às segundas, quartas e sextas. Então, eu tinha que conciliar esse tempo com os estudos para o Enem e os estudos do IFAC. Então, enquanto eu estava no IFAC, eu usava o meu horário de almoço, que às vezes eu saía 12h20, 11h30. Então, como eu almoçava na instituição, eu já comia e já ia para a biblioteca, porque eu também assinava a plataforma. E eu já ficava na biblioteca estudando. Tinha o meu cronograma para aquela época. Então, as minhas prioridades, que também eram voltadas para as minhas dificuldades, eram as áreas de exatas. E a redação, porque no Enem ela tem um peso considerável. Então, assim, quando eu terminei o ensino médio, já foi outro cronograma, sabe? Então, eu usava ali a parte da manhã para fazer a organização das coisas que eram necessárias, né? O canto de estudo, acho que isso é muito importante, você organizar o seu local de estudo. E durante a tarde, eu seguia com os estudos. Então, eu tinha que, ao mesmo tempo que focar na minha redação, eu tinha que focar nos meus demais erros das demais áreas, de exatas principalmente. Então, eu contei muito com a ajuda da minha professora Edilene, que eu já falei. Então, eu escrevia a minha redação, enviava para ela, ela pontuava o que eu estava errando, as competências que estavam tendo lacunas. E, assim, eu sou meio suspeita para falar, mas eu confiava mais na correção dela do que na correção da plataforma. Então, assim, a minha última nota, a minha última redação, perdão, que eu enviei para ela, eu tirei, se eu não me engano, 920 ou foi 960, que foi justamente o resultado que eu tive no Enem. Então, assim, para mim ela tem uma credibilidade incrível. Mas, no geral, a minha organização foi essa, conciliar redação, mas sem esquecer das demais áreas que eram necessárias. E quando você ia fazer a tua redação, treinando no dia a dia, tem um ritual? Como é que é? Vocês contem pra gente. Tem o quê aí? Um segredo, um mistério, né? Uma oração antecipada? Então, nos meus treinos, o que eu focava sempre, primordialmente? A primeira coisa que eu pensava, no dia da prova, eu não vou ter Google para pesquisar que filme eu posso usar, que repertório eu vou ter em mãos. Vai ser uma coisa que vai me ser dada e eu vou ter que saber desenvolver sozinha, sem a ajuda da internet. Então, a primeira coisa que eu fazia, desliga a internet para não ter a chance de ir ali no Google. Nossa, mas eu lembro de um filme, mas eu não lembro o nome dele. Não lembrou o nome do filme? Sinto muito. Vai ter que pensar não vai em poder outro. usar, né? Exatamente, não vou poder usar se eu não lembro o nome dele. Então, eu já eliminava essa opção. E a outra coisa que eu fazia bastante também era, assim que eu pegasse o tema, eu já ia fazendo introdução, D1, D2 e finalização. E aí eu já colocava tudo que eu queria falar, pontuava. E a partir daquilo, sem demorar muito também, porque eu particularmente não gosto de fazer o rascunho da redação. Então, eu já tenho esse pensamento mais rápido, assim, de só esboçar o que eu vou falar realmente e na folha oficial eu realmente desenvolver o meu pensamento. Então, assim, foi um período que eu fazia isso e aí eu acabava, sei lá, me perdendo nos pensamentos. Chega um momento da prova realmente que a gente se perde, cansa. Então, assim, muitas folhas perdidas às vezes, sabe? Colocava um X lá e escrevia o porquê que não tinha dado certo, mas o meu ritual, como ela falou, foi exatamente isso, entender que eu não ia ter acesso à internet, pontuar bem o que eu ia falar e deixar as coisas bem claras assim para quando eu fosse desenvolver a redação. E você, Júlia Mello?
Tinha algum ponto, algo específico que você gostava e gosta de praticar nas suas redações? Esse último ano, que foi o terceiro, eu confesso que eu não foquei tanto em redação durante o ano. E no final, assim, tipo, uns meses antes eu tava, assim, muito arrependida, né? Porque, eu devia ter feito mais, ter feito melhor. Mas eu agradeço muito, porque lá na minha sala, diversos professores que não eram voltados para a área de português, eles estavam exercitando com a gente a questão da redação, né? Então, para mim, o que mais funcionava mesmo era a prática. Pegava um tema, ficava pensando sobre coisas que eu podia falar com ele. E eu sempre gostei muito de usar autores, né? Frases, porque dava para adaptar e encaixar melhor no tema. Isso sempre funcionou para mim. E era isso que eu fazia. Eu também gostava de usar livros, tipo o livro Vidas Secas, por exemplo. É um livro que eu usava assim, em várias redações, porque dá para usar em muita coisa mesmo, né? Então, eu acho que eu não seguia muito um padrão, assim, exato, não, mas... Mas a prática... a prática foi... Não leva na perfeição. A perfeição é alguma palavra muito forte, mas vai longe, leva longe, né? Longe, é verdade. E, Renan, tem algum código, algum mistério que você utilizava, seu, né, pessoal, que te ajudava nesse processo? Olha, para mim, o que funcionava realmente era a repetição. Repetição leva à perfeição, como a Júlia falou, né? Mas nem sempre a perfeição, mas um resultado muito bom. Mas, assim, uma coisa que eu posso afirmar com toda veemência é que a leitura, ela muda a sua redação. E muda mesmo. Eu sempre gostei de ler, sempre li muito, né? É uma área importante, você lê, é uma coisa importante. E, assim, como a Júlia falou, a Júlia Mello, né, falou, a literatura brasileira ela é riquíssima em questão de conteúdo social, em questão de conteúdo do nosso cotidiano, de coisas que a gente pode utilizar, entendeu? Além de você se fortificar culturalmente falando, você vai poder utilizar isso nas suas redações, sabe? Porque tem muita coisa que realmente você pode utilizar. O livro Vidas Secas é ótimo. A gente tem Maria Carolina de Jesus, né, do livro Quarto de Despejo, Capitães da Areia. São livros ótimos, brasileiros, né, de autores não tão conhecidos no nosso cotidiano, porque a gente vê hoje que não há tanta valorização da cultura brasileira no nosso país. Só que são livros importantíssimos que a gente pode utilizar e eles têm um repertório incrível, né, de conhecimento, de cultura, de áreas que a gente pode utilizar. Então, assim, uma coisa que eu fiz, que eu posso afirmar que mudou a minha nota, foi ler, entendeu? Porque quando a gente lê, a gente conhece as palavras, a gente tem um acesso amplo, a gente aumenta o nosso vocábulo, sabe? E assim, não tão somente de leitores brasileiros, de escritores brasileiros, né? Tem alguns outros escritores que vão falar sobre a questão da educação, né? Alguns sociólogos, por exemplo, Karl Marx, ele vai falar sobre a questão da sociedade, educação. A gente vai ter Friedrich Engels, né? Que vai falar ainda sobre a sociedade. Autores que a gente pode utilizar no nosso cotidiano, na nossa redação, que tem uma notoriedade, né? A gente tem alguns outros brasileiros que realmente fazem toda a diferença na nota da gente, porque é um repertório legitimado. E assim, quando o corretor ele pega a prova da gente, ele vê que a gente está utilizando algo que de fato tem notoriedade na sociedade, o olho dele chega a brilhar. Né? A professora Marina, que a Júlia comentou, ela foi uma corretora, ela trabalhou como corretora, e, além disso, ela é professora de português. Ela era, né? Ela deu aula de português pra gente. Então, assim, ela já tinha noção do que um corretor passava, né? Aquele pouquíssimo tempo que ele tinha para corrigir a prova na redação, e por aí vai. Então, assim, uma coisa que eu fiz muito foi treinar, adaptar muito o repertório, né? Treinar muito o vocábulo e ler. Ler é importante. Ai, gente, interessantíssimo. Fica a dica para você que vai esse ano tentar de novo, vai fazer o Enem. Nunca é tarde, né? Nunca Sim. é tarde para começar. Não desanimar nos primeiros erros, nas primeiras notas. Mas eu quero saber de vocês. Ansiedade. No dia antes, quem mais sentiu ansiedade aí? Como é que foi lidar com essa emoção? Posso começar, né? Fica à vontade. Pois é, eu acho que a ansiedade, pra gente que é jovem, é um negócio que pega no nosso pé.
Eu não sei pra ti, que tu fez a prova depois do ensino médio já, né? Pois é. Eu fiz Essa sim. Pois é. A sua segunda, né, Júlia? A minha segunda. Segunda, pois é. Então, assim, a ansiedade quando a gente vai fazer, que é valendo de verdade, no caso, no terceiro ano, nossa senhora, é uma coisa que pega no nosso pé de uma forma tão grande, porque a gente fica com aquele pensamento, aquele medo da pressão social, sabe? Que a gente fica, nossa, o que é que a minha mãe vai pensar? O que é que meu pai vai pensar se eu não tirar uma nota boa? Como é que a sociedade vai me enxergar? E assim, a ansiedade, ela tava no meu pé ali todo tempo, toda hora, né? Às vezes ela sussurrava ali no meu ouvido. E eu ficava com aquele pensamento. Só que eu cheguei num momento que eu entendi. É só uma prova. Eu estudei o suficiente, eu vou tirar uma nota boa, né? Eu conheci os meus erros, eu sei onde foi que eu errei, eu estudei para não errar mais, né? Isso é importante. Aí eu cheguei num ponto que nas semanas que estavam próximas, né, do Enem, fazer ela com tranquilidade, porque eu consegui enxergá-la dessa forma. Todo ano tem, entendeu? Se eu tirar uma nota baixa, minha vida não vai acabar, sabe? Eu tenho os demais anos para fazer, eu sou novo ainda, né? Eu vou tentar de novo. Isso, entendeu? O importante é não desistir. O importante é não desistir. Exatamente. Quando você já vai com essa mentalidade de guerreiro, né? Vou pra guerra. Faz toda a diferença. Exatamente, faz toda a diferença. Júlia, o Renan trouxe Júlia Karen, o Renan trouxe um ponto que ele falou que vocês dois já foram logo após terminar o Enem, o terceiro ano, né? A Júlia já terminou ano passado. E esse é o segundo ano que foi mais só focado no Enem. Exatamente. E aí, você acha que muda, piora? Como é que é essa cobrança aí? Assim, muda. Não tem como dizer que não muda, porque muda realmente a logística assim, dos seus dias. Porque, principalmente para quem vem da escola de ensino integral, o tempo, principalmente. Porque, assim, durante os dias que você está na instituição, você tem que, querendo ou não, se dedicar a assistir às aulas, se dedicar a fazer anotações. Só que a sua cabeça, se você já está pensando em fazer a prova do Enem, você fica, meu Deus, quando eu chegar em casa eu vou almoçar, aí eu vou estudar. Então, assim, quando você está em casa, tendo ou não um cursinho presencial, tendo ou não uma plataforma, e você quer estudar, quer fazer isso, você realmente tem que ter uma organização. Então, assim, muda realmente. Com o passar dos dias, você percebe que fica mais massivo, porque, querendo ou não, o seu pensamento está mais concentrado naquela prova. E é muito importante, como a Júlia Mello falou, depois que a Délis perguntou, sobre ter justamente válvulas de escape, sabe? Então, seja passear, no meu caso, sempre foi a academia, a minha válvula de escape. Então, assim, é muito importante que você entenda que os seus dias vão mudar, você saindo da sua escola, sendo de ensino integral ou não, mas que também é necessário que você esteja ciente que você vai conseguir, que é possível você estudar e ficar totalmente preparado para essa prova. Excelente. Júlia Mello, você sente que a cobrança era mais interna ou das pessoas ao teu redor? A minha cobrança, ela com certeza era mais interna. Tipo, desde o início. Na época da greve, né, que eu falei, eu comecei a estudar. E eu fui começando a sentir aquela pressão. E eu, tipo, aguentava mais calada. Eu ficava mais na minha e tudo mais. Só que chegou um ponto que eu falei, não dá. Aí eu fui falar com a minha mãe. Falei que eu tava com muito medo de não conseguir. Tipo, eu ainda tava no segundo ano. De não conseguir, porque eu tava vendo ali direto, né? Como que era como que funcionava estudar pro Enem. Era realmente muito complicado. E aí foi muito indispensável essa conversa, porque ela me tranquilizou, sabe? É sempre bom a gente lembrar que, como vocês falaram, não é o fim da vida, né? A gente não passar logo direto do ensino médio. E a gente só tem uma vida, né? Então vale a pena correr atrás dos nossos objetivos. Seja... Tipo, todo mundo tem seu tempo. Às vezes demora mais do que a gente espera. Então, eu estava muito com esse pensamento depois, né? Depois de todo esse processo de ansiedade e tudo mais, que eu tinha capacidade de passar, mas também tinha aquela possibilidade de não passar. E estava tudo bem, porque faz parte da vida, né?
E se encontrar, conhecer o que você quer de verdade é muito importante. Então, a pressão interna, ela sempre esteve comigo, mesmo após falar com a minha mãe e tudo mais. Eu sempre me cobrei muito, mas eu acho que isso é, tipo, algo meu mesmo. Mas é importante Cobrança, encontrar né? o equilíbrio, né? É A gente verdade. não pode se cobrar demais a ponto de que isso comece a afetar nas nossas áreas da nossa vida. É importante a cobrança até por uma questão de disciplina também, mas sempre na Sim. medida correta, né? Exatamente. Porque às vezes o excesso do bem cai no mal, É. né? Uhum. Então a gente tem que olhar bem para isso. Me contem sobre sonhos, né? Se vocês se dedicam tanto, é porque existe um sonho, um desejo, uma vontade. Conta pra mim, Renan, o que é aí que te faz, qual é o combustível que te faz realmente se dedicar, ter vontade de tirar um tempo, querer vencer? Olha, hoje eu trabalho na advocacia, né, da doutora Elivalda, e a gente trabalha na área previdenciária, fazendo benefícios e tudo mais. Uma das coisas que eu acho muito interessante que a gente como humano consegue fazer é ajudar o outro. Né? A gente sabe que tem muita gente que não ajuda, realmente é má, só que a gente encontra pessoas que realmente são boas e ajudam as demais. Isso para mim vale muito na hora de classificar uma pessoa, né? De ver qual a índole daquela pessoa. E quando a gente trabalha na área previdenciária, a gente consegue ajudar muita gente. Eu entrei agora, né? Fiz a minha pré-matrícula ontem, inclusive, no curso de Direito. Né? Imagino que a Júlia Parabéns. também, né, Júlia? Obrigado. Parabéns, Obrigado. futuros advogados de excelência aqui. Pois é. E, assim, o meu foco, de fato, é se tornar juiz. Porque eu vejo a realidade de muitas pessoas que estão numa condição financeira... eu não posso dizer miserável, que é uma palavra muito forte, mas, assim, que não Precária, né? estão precárias, sabe? E, assim, muitas vezes o INSS, que é a instituição responsável por cuidar disso, ela nega benefícios que a gente claramente vê que a pessoa precisa daquilo. E muitas vezes um juiz competente, né, também com um advogado competente, mas ainda mais com um juiz, que ele é a pessoa que de fato cede o benefício para o indivíduo, ele transforma a vida daquela pessoa, sabe? Porque eu conheço muita gente que tem dinheiro, que um salário mínimo tanto faz como tanto fez, só que existem pessoas que sobrevivem com o salário mínimo. E muitas vezes o juiz, né, ele tem essa responsabilidade de ajudar essas pessoas. Muitas vezes criar jurisprudência, sabe? Que podem ajudar outros advogados a cederem outros benefícios. Então, assim, para mim, é um objetivo pessoal, né, se tornar juiz. Mas também com o intuito de ajudar as demais pessoas, porque é uma coisa importante, sabe? O Brasil hoje, ele não está no seu melhor momento, né, o melhor momento da República, mas a gente sabe que é possível ajudar as demais pessoas, e eu acho que no final das contas é isso que me move, sabe? Que me move a estudar, poder ajudar as outras pessoas, poder ser ajudado, se permitir ser ajudado. Eu acho que isso é importante pra gente quanto ser humano, sabe? Ajudar as demais. Excelente. E você, Júlia, qual é o combustível que faz você continuar aí nesse processo? Eu sempre tive um desejo interno mesmo, meu, de passar na faculdade assim que eu terminasse o ensino médio. Então, era isso que me fazia estudar lá na época do ensino médio, né? Que eu sabia que estava tudo bem se eu não passasse, mas eu sabia que eu podia dar o meu melhor para conseguir, né? E consegui agora esse objetivo, mas nunca para por aí, né? A gente sempre tem novos objetivos. E agora que eu vou iniciar a faculdade, eu pretendo conhecer um pouco conhecer bastante da área, na verdade, porque por mais que seja era uma opção para mim desde antes, mas ainda é algo muito novo. Eu sei que eu tenho muito a aprender, então eu pretendo me descobrir, me conhecer, entender que caminho eu pretendo seguir ainda, né? Mas é como o Renan falou, a gente sempre tem um motivo maior, né? Sempre o que me motivou é a questão de ajudar a minha família, retribuir todo o esforço que eles têm, né? Sempre tiveram comigo. E é isso, de uma forma geral, contribuir com o futuro, tipo, das minhas irmãs também.
Ai, que maravilha, é lindo, né? Propósitos Demais. lindos. É Tô sabendo isso. expressar muito bem, mas é Não, mas é isso, você tá ótima. É falar do coração, né? Quando a gente fala do coração, a gente bombeia mesmo. É isso que ele faz, né? Bombeiro. Exatamente. Júlia, o que te traz esse combustível, essa força diária de estar ali se dedicando, de querer vencer, de guerrear? Porque você já tentou, né? Ano passado, passou em algumas, foi aprovada em algumas faculdades. Não quis, porque tem outro propósito. O que te faz dar continuidade? Então, eu acho que, assim, a questão de você saber escolher a sua faculdade é muito importante, porque é algo que você vai levar para a sua vida, querendo ou não. Claro que se você não exercer é diferente, mas no meu caso, o meu sonho, diferentemente dos meninos, é a área da medicina. Então, todo o meu esforço, os meus erros, a minha persistência, sabe, durante o meu período de estudo, é voltado para a área de medicina. E eu vou até pegar também um pouco da fala do Renan, porque ele falou que ele sente que a área da advocacia, de poder ajudar outras pessoas, né, é a vocação dele, é o que ele sente que ele veio para fazer. E, igualmente, é comigo na área da medicina. Eu sinto que eu tenho essa vocação, é o meu desejo, é o meu sonho. Então, eu vou continuar lutando por ele. E eu acho que o que prova isso é justamente eu não ter entrado nos demais cursos que eu passei, sabe? Direito, por exemplo. Então, assim, eu me vejo muito na área da medicina, é isso que eu quero e é isso que vai estar voltado o meu esforço até eu conseguir alcançar o meu sonho. Não, coisa boa, né? Exatamente. Todos com um objetivo em comum, só que em áreas diferentes, mas o objetivo realmente de ajudar. E aí eu deixo até, como psicóloga, um conselho para vocês, que faz muito sentido para o que vocês trouxeram. Antes de vocês serem excelentes profissionais, sejam excelentes ser humano. Isso é que faz toda a diferença e é o que vai fazer você um profissional de excelência. Obrigado. Obrigada. É importante ouvir isso, né? Mas é verdade, né? A gente às vezes foca tanto aí no profissional, na técnica, e o lado humano é o que toca, é o que move, Verdade. é o que transforma de verdade. Totalmente. É quando aquela pessoa olhar para você e ver que você se importa com ela, que você se importa com a saúde e o teu conselho ali como profissional muda e transforma vidas. Então isso é muito importante. E eu tenho certeza que eu estou aqui com excelentes profissionais, porque todos têm propósito e em breve, né? Quem sabe eu posso estar recebendo aqui eles Novamente, né? Cada um com a sua profissão, com a sua OAB, com o seu CRM. Desde já deixo o convite. Lembre-se de mim quando estiverem no paraíso. Sim, exatamente, né? A gente já está encerrando. O bate-papo foi muito gostoso. São jovens inspiradores que eu tô aqui, ó, flutuando e querendo voltar a ser jovem. Já tô pensando em fazer a redação. Ano que vem o Enem. Boa sorte. Sério, vocês estão me inspirando. Mas assim, eu quero que vocês deixem um recado para aquela pessoa que não foi tão bem, que às vezes está tentando, que já é uma pessoa, às vezes, até de idade, que tem um sonho, mas que às vezes foca mais no erro, né, e já quer desistir. Deixa, Júlia Mello, um conselho para alguém aí que está nesse processo ou vai começar. Tá. A gente está aqui representando, pelo menos eu e Renan, né, alunos do IFAC, né? A gente teve lá muitos colegas que conquistaram seus bons resultados, suas aprovações, mas também tem pessoas que ainda não passaram ou ainda vão prestar o Enem, e é importante entender que cada pessoa tem o seu tempo, né? Isso. E o conselho que eu dou, eu acho, é continue em frente, né? Mesmo com as dificuldades, mesmo quando os dias vierem difíceis, é importante continuar e não parar, porque quando a gente... não parar, porque... Às vezes, né, a pessoa tá ali já pensando em desistir, então ela tem que continuar. É vestir a blusa de guerreiro mesmo, né, Júlia? Exatamente. E
E acho que é isso, continuar, seguir em frente. E tentar de não novo. desista, Tente né? outra vez. Tente outra Sim, vez. sim. Nunca Verdade, é canse. importante. Exatamente. Renan, a pessoa que tá pensando em desistir aí, que teve uma nota não tão legal, Uhum. que conselho você daria? Olha, uma palavra que eu acho que eu defino para o cidadão, ele de fato é a persistência. Porque você estudando, você lendo, você aprendendo, você se autocorrigindo, você alcança resultados incríveis, entende? E eu não falo tão somente para os adolescentes, né, para as pessoas que estão entrando na vida adulta agora. Eu falo também para as pessoas que têm uma idade mais avançada e, por óbices da vida, não conseguiram um curso superior, ou então não conseguiram se formar no ensino médio ou no fundamental. Não deixem de estudar. Estudar é importante, né? Eu não digo tão somente pela questão do salário, pela questão da posição social, não. Estudar é importante porque muitas vezes molda o seu caráter como cidadão. Estudar a sociologia, por exemplo, é importante porque você aprende a ter o pensamento crítico sobre a sociedade, entende? Muitas vezes o jovem brasileiro, ele se vê perdido porque ele não sabe por onde estudar, né? Ele não sabe que tem que estudar. Estudar é importante porque vai mudar a sua vida, sabe? E muitas vezes você tem que pensar, nossa, quem vence se eu vencer? Sabe? Quem são as pessoas que também terão a vida transformada se eu conseguir vencer? Então isso é importante, sabe? Persistir, estudar mesmo, não desistir de forma nenhuma, por mais que você tenha tirado uma nota baixa, por mais que você não tenha passado no curso que você quer, tente de novo, tente outra vez, a vida é bela, né? E a gente tem tempo para isso. De fato, o que a gente não pode é desistir jamais. Exatamente. Muito obrigada. Júlia, dá um conselho aí para a pessoa que está na mesma situação que você, que já fez o Enem há um ano atrás, alguns anos, mas que viu que não era o curso que queria e que ainda precisa evoluir um pouco mais. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Então, vou até voltar a olhar um pouco para cá. O meu recado seria: não desista. Tá meio batido falar isso, mas é muito importante. Não desista. Saiba qual é o seu sonho também, porque às vezes você está estudando, mas você não sabe nem para onde é que você está querendo ir, sabe? Você não sabe aonde você quer chegar. E é como já é dito, né? Quando você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, saiba o seu caminho, saiba onde você quer chegar, persista no seu erro, enfrente dias difíceis. Vai ter dia que você vai estar com preguiça, vai ter dia que você vai estar indisposto. Vão haver dias que você vai estar doente, mas não é aquela doença que você está acamado. Às vezes é uma gripe que você toma um remedinho e já resolve. Então, assim, enfrente as dificuldades, enfrente a ansiedade, enfrente a autocomparação, porque isso acontece muito quando nós estamos estudando, e principalmente agora com acesso à internet, ao mundo social, nós estamos ali todo o tempo em autocomparação. Então, saiba o seu caminho, saiba onde você quer chegar, enfrente os seus medos, que tudo vai dar certo. É isso. É isso. Gente, eu tô saindo inspirada, de verdade. Vontade de fazer o Enem. Tem que fazer para testar, né? Fazer eu sentir Novamente, emoção. né? Não, Sim, gente, sim, olha... tem que sentir, né? Olha, mas assim, realmente é inspirador, ainda mais para você que tirou uma nota ruim, que ainda está no processo, que não sabe para onde ir, né? Então, é importante trazer, por isso que eu trouxe esses jovens aqui, para inspirar realmente outros jovens. Pessoas como vocês são importantíssimas na nossa sociedade. Não se calem. Falem mais, venham, porque assim, é um ato de coragem serem tão jovens e estarem aqui. Isso é um ato de coragem. Então, continuem. Por quê? Porque a sociedade, ainda mais a nossa sociedade acriana, precisa de jovens como vocês. Então, realmente, compartilhem os estudos de vocês, porque às vezes a gente pensa que não está ali inspirando ninguém, mas a gente está. Às vezes você coloca uma coisa, a pessoa fala, nossa, olha como é legal estudar, e as pessoas usam ali como inspiração. Então, continuem. O que eu digo também é que, através de uma redação 900+,
não existe milagre. Mas existe aí, né? A gente reconheceu que existe muito erro, muita disciplina, muito treino. E existe também um sonho e desejo. Eu agradeço a presença de vocês, desejo todo o sucesso do mundo, uma jornada aí de muita experiência, de muito aprendizado. E eu conto também com a presença de vocês No futuro, no futuro, né? Vamos dar um recado aí pro futuro, já fica aqui o meu convite. E eu agradeço a todos os nossos telespectadores que estão até aqui nos assistindo, nos ouvindo. Compartilhem com a gente. E eu agradeço a todos vocês e conto com vocês no próximo episódio do nosso Unidas Cast. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.